A gente selecionou os times que foram para as oitavas, mais 4 equipes. Atlético de Madrid, Boca Juniors, Porto e River Plate. E vamos trazer, ali tá na tela já o touch, quem surpreendeu, quem atendeu a expectativa ou quem decepcionou. O surpreendeu é o famoso surpreendeu barra mandou bem demais. O atendeu a expectativa é o ok, foi onde a gente esperava. E o decepcionou. Mesmo quem foi mal demais, eu posso votar. Eu esperava isso desse time. Tem 2 aí que... Sim. Deu para entender? Falar isso aí. Sim. Tá bom, sim. então vamos lá. Tipo assim, acho que não vai precisar, porque vai rolar um spoiler de um time que eu acho que dá um debate. Vamos lá. Que é um argentino, para mim aqui. Mas vamos lá. Tô até pegando aqui a classificação para a gente depois relembrar exatamente os que se foram antes das oitavas. Al Hilal surpreendeu, atendeu a expectativa ou decepcionou? Atendeu a expectativa. A sua expectativa é que ele ganhasse do Manchester, de um gigante da Europa? Não, que fizesse um campeonato forte. Entendi. Eu tô na linha eu respeito Só muito o Al Hilal. Eu entendi. Eu acho o Al Hilal muito forte, de verdade, peças muito fortes. Mas, quando ele ganha do City, num jogo como tá, ele me surpreendeu. Eu também, é nisso aí. Você entendeu? Entendi. Só para... Eu tratava o City como favorito, mas quem assiste o Linha de Passe, não só eu, como as outras pessoas falam, o Al Hilal é muito forte, o jogo é um jogo duro para o City. Não, isso eu também achava. O City é favorito, me surpreendeu. Mas não será surpresa se o City for eliminado, para mim. Não, tudo bem. Eu apostaria no City. Então, para mim, tudo bem, atende expectativa. Perfeito. Não estou gongando, não, pelo amor de Deus. Se for campeão, eu vou dizer que surpreendeu. Sim, entendi. Me surpreendeu, Zinho. Ô, Zé. 2-1 por enquanto, agora é o Zé. Assim, me surpreendeu pela qualidade do jogo contra os grandes, contra os times grandes. Assim, sim. Porque eu esperava ter um pouquinho mais de facilidade por conta da qualidade de Real Madrid, City e tal, mas encararam de igual para igual. Vamos lá. Bayern de Munique. Surpreendeu? Atendeu a expectativa ou decepcionou? Atendeu a expectativa. Né? O Bayern é aquela coisa... Eu esperava isso aí do isso. Bayern. É engraçado, porque o Bayern e o PSG é o tipo de time que, se for campeão... Sem surpresas. É isso. Minha expectativa Mas ainda assim, parabéns. São os favoritos para ganhar o título. Se meter 5 no PSG, a final do amanhã, por exemplo, na final da manhã, é uma surpresa. Atendeu a expectativa. Vamos lá, Benfica. Esperado. Para mim, surpreendeu. Eu esperava menos. Você esperava tipo Porto, para fazer uma comparação portuguesa? O Porto esperava aquilo ali mesmo. Tá. Benfica, deixa eu pensar. Zinho, vai Benfica passou em primeiro na chave surpreendeu? do Bayern? Não. Decepcionou? Não. Me decepcionou. Ganhou do Bayern de Munique, classificou em primeiro do grupo. Tá bom, é isso aí. O Benfica, sabe por que eu acho difícil? Porque, vamos lá, ficou em primeiro no grupo. Me surpreendeu. Embora tenha contexto. No jogo contra o Bayern, o Bayern colocou o time meio misto e tal, mas não entrou para perder. Não. Ao ficar... Estamos falando de um time que estava tomando ali dificuldade canseira do Boca, né? O Benfica, pelo amor de Deus. Tomou 2-0, né? É isso, 2-0. E para mim aí seria uma decepção. Concordo. Assim, entendeu? Então, eu acho que o Benfica, ele transitou pelos três. Porque assim, decepcionou com o Boca, ameaçou ali quase rodar, aí vai ficar em líder. Ele aí não atendeu assim. Sim, eu também. Ele não foi horrível, mas também não foi espetacular. Sim. Não, sim. Ele ficou onde tinha que ficar. O que eu quis dizer, assim, ele meio que flertou com umas 3 colunas, assim, na minha opinião. Sim. Porque se ele foi para prorrogação com o Chelsea, não, que eu acho que não tinha. Não, acho que decepcionar, não. Não, sim. No primeiro jogo, quando eu olhei ele com o Boca, aquele jogo, eu falei, Jesus! Mas ele foi lá e empatou, sim, não, empatou, buscou. tudo bem. Mas ali eu falei, meu Deus, atendeu. Vamos não atendeu? Agora eu acho que dá um bom debate. Vamos falar do Botafogo. Lembrando que aqui a gente tem um tempo, tá? A gente não precisa correr com todos. Aqui a gente pode argumentar bem. Botafogo surpreendeu, atendeu a expectativa
ou decepcionou? Porque, assim, pro Textor, acho que decepcionou. Ele demitiu o Renato Paiva, não queria dizer nada. Mas é muito pelo que ele fez contra o Sim, Palmeiras. eu entendi. A escalação, as Sim. opções dele. Claro. Né? Ele se acovardou mesmo. Ele, entregou pro... eu sou pior, vou me defender. Enfim, eu achei que ele não fez as melhores escolhas. É difícil querer concordar com o Textor, porque eu não gosto de concordar com ele, não, mas... o Renato Paiva deu motivos, né? Deu esse motivo. Mas pelo grupo que o Botafogo estava, ele me surpreendeu. Ele classificou no grupo mais difícil. E ele caiu para um time que é do nível dele. Não decepcionou. Sim. O que decepcionou foi o trabalho do treinador. Escalou um time que o Botafogo poderia ser mais ousado nesse jogo. E aí? Assina embaixo. É exatamente o que eu diria. Surpreendeu. Surpreendeu. Você, Zé? Também. Lembro do primeiro programa que nós fizemos aqui no dia dos primeiros jogos. Olha, dá para jogar o Botafogo, mas é o time que, se ficar de fora, dá para entender. E acho que ele surpreendeu. Se ele fica de fora nesse grupo, eu nem ia falar que ele decepcionou. Se ficar em terceiro lugar e fizer jogos bons contra o Atlético de Madrid e Sim, PSG, né? Pra mim é exatamente isso. seria a expectativa. Eu vou te surpreendeu porque, assim, a análise prévia, vou pegar o que a gente podia imaginar antes, era de muita dificuldade para se classificar. Ao se classificar, chegou nas oitavas daquele grupo, parabéns, me surpreendeu positivamente. Sim. Acreditava futebol é futebol, o Botafogo tem um ótimo time, dava para chegar, chegou. Se tivesse sido eliminado com louvor, atendeu a expectativa. Se tivesse sido eliminado humilhado, aí é um decepcionou. De coisas parecidas, né? Aquela coisa, a eliminação, ela pode ter dois caminhos, né? Assim, toma de 5 de um, 4 do outro, sofre com o Seattle. Não. Então, para mim, considerando tudo, me surpreendeu. Sim. Eu acho que... É isso aí. E por isso que o debate sobre o Renato Paiva é uma coisa curiosa, né? Porque eu entendo essa coisa da postura contra o Palmeiras, mas eu também entendo que há outros elementos para a gente debater. Quero te ouvir uma palhinha. Se der, a gente aprofunda mais. Você entende a demissão e acha certo ou te surpreende? Eu não acho certo, mas eu não contrataria ele para ser o treinador do Botafogo. Entendi. Eu acho que a escolha que o John Textor fez lá atrás não era a minha escolha de treinador para o Botafogo. Eu acho que o John Textor, ele está conseguindo atrapalhar o Botafogo na temporada toda. Ele que foi fundamental para montar esse Botafogo campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Parabéns ao John Textor. Mas o que ele está fazendo com o Botafogo nesse ano, essas escolhas, a demora para escolher um treinador, abrir mão de um campeonato como para uma ele janeiro Supercopa, é maio, abril. Parece que os primeiros meses não existiram. sabe? Aí agora de novo, Vai ser do nada. vai voltar tava para melhorando um competições importantíssimas que o Botafogo está. E ainda não... Quem é o treinador do Botafogo? Vocês já sabem? Não. Já tem? Não, Tá aí. De novo, vai começar um campeonato. é isso. Então, assim, eu acho que passa muito pelo gestor que o Botafogo tem, que ele tá assim, eu faço a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, vai dar certo, do jeito que eu quero. Assim, não acho que o Renato Paiva era o treinador, não era o treinador da minha preferência para o Botafogo. Mas ele estando... ser demitido agora, já para voltar para uma competição, a não ser que ele tivesse logo esse treinador para já estar treinando esse time, para já estar organizando esse time para o campeonato, que já volta agora em julho. Sim. Vamos fazer o seguinte, o Touch tem vida livre aqui. Eu vou seguir no Touch, ele vai parando, vai e volta. Então, o Botafogo já eu vou ouvi-los também. O Pedro está na expectativa de entrevistados lá nos Estados Unidos, então a gente vai tocando aqui. Borussia Dortmund. Está nas quartas. Para mim, por enquanto, é uma decepção. Está jogando bem abaixo do que eu pensei que podia jogar. Mesmo chegando às quartas. Abaixo. Esse é um ponto interessante, porque eu acho que quando a gente olhava o chaveamento, o grupo... expectativa para decepção. Exato. Para mim, ele atendeu a expectativa de onde ele chegou. Concordo. Mas eu concordo que de bola... A forma como chegou. Abaixo, hein, Zé? Mas aí você fica com o quê? Com a missão ou com a performance? Eu acho que está muito abaixo daquilo que se esperava dele. Muito abaixo. Abaixo? Eu acho que está bem abaixo. Porque assim, tudo bem. Tem um zagueiro lá, o Schuller. Olha, ele está mais pesado do que
Não dá para jogar. Você sabe quem estou falando? Tá muito pesado. E aí eu tenho que falar, né? O treinador é meu amigo, jogamos juntos no Leverkusen, depois conversei com ele aqui no Brasil, na Copa do Mundo e tal. O assistente dele é o Robert Kovac, que é o amigo dele também, é o irmão dele. Mas assim, eu esperava muito mais esse Dortmund. Pelo menos mais competitividade, assim, não quedas. O jogo contra o Fluminense foi muito melhor. Muito, muito melhor. Os outros jogos também, contra o Mamelodi, né? Teve dificuldades para jogar. Se o Mamelodi não entregasse ali 2 ou 3 bolas, ali provavelmente também nós estaríamos falando de um grande vexame. Então, bem abaixo. Vamos lá. Borussia Dortmund abaixo para o Birner, abaixo para o Zé, abaixo para mim. Não, assim, não está jogando um futebol brilhante, mas ele está classificado. Sim. Então está atendendo as expectativas de estar classificado. De objetivos. Vai me surpreender ele ganhar do Real Madrid. Essa é a questão. Se ele passa do Real Madrid, a gente muda essa coluna para onde? Aí é surpresa total. Mas aí Agora, até para surpreendeu, né? Até porque é a comparação de performance, né? Agora, se ele não classifica, aí eu falaria que era uma decepção. Nós temos 3 elementos aí, né? Sim. Eu não posso falar que ele é uma decepção se ele está classificado para as quartas de final. Não está jogando bem, não está jogando o futebol que a gente acha que pode jogar. Eu nem acho que o time do Borussia Dortmund é esse time todo, tá? Então, para mim, ele está atendendo a expectativa do futebol que ele tem, porque ele não enfrentou os melhores times ainda da competição. O confronto mais complicado dele foi contra o Fluminense, ele não jogou melhor que o Fluminense. Então, tá naquilo que eu esperava deles. Vai me surpreender ganhar do Real Madrid. Seguinte, ó. O Zinho, eu sou um cara assim. O Zinho me convence. Eu tô fechado com o Zinho. Só que daí tem empatou. Eu pus aqui em atendeu a expectativa, porque daí o voto de Minerva é Fabrício. Quer dizer, você fez 2 votos. Não, ele voltou atrás no voto dele. Desculpa. Técnica. Agrediu o microfone. Atendeu a expectativa, vocês dois com decepcionou. Decepção. Fabrício, atendeu a expectativa ou decepcionou? Atendeu a expectativa. Atendeu a expectativa, o Borussia Dortmund está... Gostei. Olha, Fabricião, você viu? Firme. Nunca vi um talkback tão presente. Uau! Vamos lá. Diga. O Voz da Consciência aqui, o Fabrício está falando, nossa, que cara que você fez. Eu falei, você já viu ir contra o editor-chefe do programa? Jamais. Entendeu? Jamais. É melhor não. Que isso. Você está sempre certo, Fabrício. Fica tranquilo, você mora no meu coração. Turma, seguinte, Chelsea. Rapaz. Olha, eu esperava um time inconstante, mas sei que é forte. Então, para mim, ele atende as expectativas. Também. Da linha do raciocínio, se chegou do jeito que chegou. É isso aí, tô com o Birner. A mesma análise que eu faço do Dortmund, eu posso fazer do Chelsea também. Não é uma decepção. Ele está classificado. Tomou de 3-1 do Flamengo. Chocolate, todo, hein? Né? Mas foi num dia que o Flamengo também jogou o seu... Sim, o fino. E a gente estava até na expectativa de o Flamengo repetir isso e poder surpreender o Bayern de Munique. Enfim, eu tô com o Birner nessa. Não, pra mim, cara, eu vou ser muito, contraditório em função da minha mudança do Borussia. Eu não acho esse time do Chelsea grandes coisas, tudo mais, Mas tá você mudando. esperava mais dele na competição? Por 2 motivos. Pelo que chocolate seria que mais? ele leva do... Não. Eu esperava que ele chegasse onde está. Ele está como missão. Por isso que eu estou falando de contraditório. Do ponto de vista de missão, ele está onde está o Borussia. O Chelsea, né? O Chelsea. Não, ele está onde está o Borussia, só para emparelhar no debate anterior. Okay. Que é onde eu imaginei que ele ia chegar. Eu imaginava que pelo menos ele chegaria nas quartas. Beleza. Ele pode passar o Palmeiras e se a gente olhar a chave, o Chelsea pode fazer a final do Mundial. Sim. E aí eu vou falar, surpreendeu. Mas, cara, a derrota pro Flamengo e o próprio jogo com o Benfica, nossa, no tempo normal, que horror. Achei, tudo bem, depois vai na prorrogação, faz 4-1. Eu vou, para não ser contraditório, eu vou votar em atender a expectativa, mas só queria verbalizar que é um futebol muito decepcionante, Zé. Para mim. Constrangido. Você vai atender a expectativa? Não sei, você tá, né?
Na verdade, Rolando ele, lento. na verdade, ele Não, mas eu botei. Rodando. conseguiu Aí. descer. Daqui a pouco você vai pegar o Mano, lance. mestre! Se sente o que sei, se não sei, digo que não sei. Pronto. Não, daqui a pouco você pega o lencinho, captei a vossa mensagem, amado mestre. Não, peraí, que esse é outro personagem. Meu Mas vamos Deus lá. do céu. Não, eu acho que está dentro das expectativas. Nós colocamos o Chelsea logo no começo do campeonato como segunda prateleira, Sim. terceira prateleira. Sim. Tá dentro daquilo que se esperava dele. Agora chega, tá começando a esquentar isso aqui, que tava devagar. Tá. Imagina, Então, peraí. Vou chamar aqui esse cabeça do professor Raimundo. José Elias, com o nome completo, Moedim? Júnior. Júnior. Eu tinha medo. Quando o nome completo, a chinela já vinha já. Júnior. Então, assim, vendo? Júnior. Não. Flamengo. José. Minha casa é José Elias Modim Júnior. Ô, louco. Aí só via assim, ó. Zoom. Aí era Havaiana. Opa. Bonito. Flamengo. Eu acho que atendeu às expectativas em relação à qualidade de jogo. Eu acho que... Eu gostei do Flamengo. Pegou um Bayern que... Nós estamos falando aqui da possibilidade de um Bayern jogar a final do campeonato. Então, a sua expectativa era o incomparável chegar às oitavas. Tudo bem que o Pascoal não tá aqui. Olha lá. Olha o Pascoal. Incomparável chegar Fugiu. às oitavas? Pelo cruzamento da chave. O Flamengo termina em primeiro do seu grupo. Surpreendeu? Não. Não foi uma coisa... Porque o que a gente falou, o Chelsea está naquilo que a gente esperava dele, a expectativa que a gente tinha do Chelsea. Eu não boto o Chelsea na primeira prateleira do futebol europeu. Então, assim, o Flamengo termina em primeiro, mas eu acreditava na classificação. Dizer que no início eu já falava que seria o primeiro do grupo, Sim. não. Mas classificou bem e no chaveamento o Bayern foi perder lá para o Benfica, ficou em segundo, cruzou. Se o Flamengo cai para o Benfica, eu ia falar que me decepcionou. Decepção. Pelo futebol que ele fez contra o Chelsea, perder para o Benfica, decepção. Mas eu não gostei do que o Flamengo fez, como ele perdeu para o Bayern. É uma outra história, a gente pode conversar em outro programa. Não é o assunto Flamengo. O assunto é o Flamengo. Se foi decepção, então eu fico no atender às expectativas porque ele enfrentou o Bayern. Mesmo Você não gostando? o Bayern sendo superior, o Flamengo perde muito pelos erros individuais dele. Sim. Então, peraí. Atendeu a expectativa Flamengo, atendeu a expectativa Flamengo. Foi isso, José Elias Moedim Júnior? Sim, Raimundo Donato. Eu não era o Ronaldo Lero? Vitor Birner. Eu achei o Flamengo fez uma baita primeira fase. Jogou no nível bem alto, com bastante segurança na estreia. O jogo contra o Chelsea é um jogo muito forte. O jogo contra o Los Angeles, muito mais consequência do que aconteceu antes. E não ganhou também por azar nas finalizações. Time um pouco desmobilizado e mesmo assim foi bem melhor. E aí era praticamente uma obrigação. E eu acho que contra o Bayern o jogo foi normal, diante das escolhas do técnico, da escalação e do que os times são capazes de produzir regularmente. Você acha que diante disso tudo, devo dizer que ele atendeu as expectativas ou a primeira colocação, a virada contra o Chelsea, deve colocá-lo como surpreendeu? Mas a pergunta ele fez para você, não é? Eu tenho você dúvidas, fazendo por isso que eu a estou pergunta. Posso assumir? Pode assumir. Posso no estilo Rolando Vai Lero? lá. Sim, Pode? sim. Estilo Rolando Lero. Vai. É que eu me arrependo agora de ter voltado atrás do Borussia, porque isso me fez definir uma régua minha de avaliação que me fez o Chelsea, que eu colocaria em decepcionou, para o meio, e vou ter que puxar o Flamengo para atender a expectativa, sabe? Por essa questão da missão. Chegou onde eu achei que Mas chegaria. o primeiro lugar não era uma Mas- questão. Você tá entendendo tudo, né, Zinho? Mas, Tá entendendo calma aí. Não. Mas eu vou com o surpreendeu. Por alguns argumentos. E positivos, hein? O Rubro Negro fala, pô, surpreendeu porque você achou que ia cair? Não. Eu achei que o Flamengo passaria, tinha quase certeza, convicção que o Flamengo passaria. O Flamengo com o adversário fraco, vamos lembrar, ele estreia com o Esperance, Sim. aí ele pega o Chelsea, não, o Chelsea é o segundo jogo, né? E aí o terceiro é o... Me Los fugiu. Angeles. O Los Angeles. Aí é um jogo já também com o time meio, né, meio mexido e tal, mas Criou não foi o várias super chances, jogo e quase tudo bola mais. na trave. Exato. Vamos lá. Ele não se complicou com o Esperance, nem deveria, mas não se complicou. A gente viu o time, inclusive o brasileiro, que foi melhor com os europeus do que com um time mais fraco.
não conseguia se impor. O Flamengo conseguiu. Quer que eu complique você? O Flamengo- Posso te complicar? Posso te complicar? Não, já tô muito Não, complicado. eu vou te complicar. Mas- Eu vou te complicar. Olhando o nível das atuações do Flamengo, qual time brasileiro jogou melhor que o Flamengo no Mundial até agora pra você? O Fluminense. Qualidade de jogo. Eu Fluminense. acho ainda mais pelo que tem ali o O Fluminense. Fluminense contra 2 europeus, ele foi melhor. E pimba, né? Ele foi melhor. Contra o Borussia, foi melhor contra o Inter de Milão, que é o vice-campeão. Sim. Eu também vou com o Fluminense. Eu mas... acho que o Flamengo pegou um grupo que o único time forte era o Chelsea. Não, também acho. Não, também Os acho. outros dois, baba. Não, baba. Não, também Bateu acho. bem no Chelsea. Mas vamos lá. Mas aí ele foi bateu bem. muito Não. bem contra o Chelsea, Não. que não é a potência pra mim do futebol europeu. Não, nem eu, mas bateu é. bem, vai. A gente bateu bem, o Zinho. Sim. Então, assim, isso me surpreendeu. O Flamengo bater bem no É isso, Flamengo. não é ganhar. No Chelsea. Não é ganhar. Como ganhou? É você falar assim, Sim, ó. não, é sério que tá acontecendo isso? Só dá uma olhadinha pra ver o que tinha nessa água. Não, aí, porque eu tô sentindo não, que tá não. meio- Bateu bem. E eu tenho certeza, tava aí com o pessoal tudo da bem, redação. surpreendeu pra O pessoal você. da redação aí, calma, Você- Zinho. o Se eu Fluminense? tô enrolando é porque eu preciso... tá rodando. Eu preciso, o Fabrício mandou um recado aqui. não é. Respeita a orientação. Não, que esse é... Surpreendeu. Ah, não vou te convencer. Surpreendeu. É o que eu tava querendo discutir. Convencer a convencer. atender a expectativa? É. Não, surpreendeu. Bateu no Chelsea como eu não imaginei. Eu não vou ver. Ficou em primeiro no grupo. Porque bateu que eu o também Chelsea. achei que não iria. Isso. E, cara, eu entendo os erros individuais, mas eu gostei do Flamengo contra o Bayern. E Eu não. Eu não. eu gostei. E aí me surpreendeu. Você não votou até Eu não agora. entendi nada. Surpreendeu, Sério. pô. Vou falar Não assim. entendi nada. Assim, como eu me Pra não ele esperava- surpreendeu, pra mim esperava, atendeu a expectativa. Como a minha expectativa do Eu Flamengo esperava era- menos do Flamengo. Mas eu não entendi. Mas eu Isso esperava tá chegar nas muito oitavas. complexo ali o negócio. Como a ali. expectativa do Flamengo era muito alta, eu acho que ele atendeu as minhas expectativas. Então, Pra surpreender ele tinha que ir maravilha. ainda mais adiante. Beleza. Preciso perguntar uma coisa pro Birner ou Não, Fabrício? e o Zé? Falou o quê? Falou que atendeu. Entendeu? Falou? Pode ir? Obrigado, Você obrigado. ficou sozinho. Depois você me paga um café, né, ô Fabrício, que eu tô sendo aqui cornetado chantageando seu chefe? com o meu visual. Hã? Tá chantageando o seu chefe? Não, eu tô pedindo um carinho. Aí sim, agora eu gostei. Pedindo só um carinho. gostei. Vamos lá. Fluminense. Agora. Superou. Você Surpreendeu. Você esperava pouco do Fluminense? Não, Isso quer dizer que pouco você não. não esperava nada Não, do não. Fluminense? Eu não esperava pouco. Mas o que ele fez me surpreendeu. O que ele está fazendo. Entendeu? Entendi. Você, Zé? Surpreendeu. Porque você esperava pouco? do Não, eu Fluminense? esperava jogar. Eu esperava o Fluminense jogar, porque eu acho que o Fluminense tem um bom time. Tem um bom time. E aí me surpreendeu pela maneira como encarou os principais desafios: Dortmund e Inter de Milão. Me surpreendeu muito o Renato em relação a. Não é questão tática, é questão liderança e entendimento daquilo que seria cada jogo. Né? Então, para mim, me surpreendeu muito. Birner? Surpreendeu? Como diria Pascoal, sim, ele não falaria isso. Muito! Porque o Fluminense era para se classificar em segundo quando a gente olhava o pré-mundial, ainda correndo algum risco, porque o grupo era um grupo fácil. Quando ele faz a partida que faz na estreia do Mundial e o jogo contra a Inter, como ele ganha com propriedade, está muito acima da expectativa. É um time que, vale lembrar, depois da Libertadores já correu risco de rebaixamento. Não vinha fazendo o grande campeonato brasileiro. Não tem uma temporada sensacional. Chegou ali e se impôs contra dois times, um grande da Europa, que é o Dortmund, e um gigante da Europa, gigante do futebol mundial, que é a Inter de E Milão. colocou uma crise lá no vestiário. Lautaro Nossa. discutindo com não sei quem, e o outro responde. Né? Mas o time, o Lautaro não achou que estava com essa moral toda, não tá não, hein? Porque o time foi muito pro lado do Tchalhanoglu, né? Depois, o Fluminense acabou de implodir a Inter de Milão, que já tinha perdido a Copa da Itália para o Bolonha, tinha perdido o Campeonato Italiano para o Napoli no final e ainda perdeu E eu a vou maior te dar goleada da um história outro, da eu vou Champions League. dar um outro dado de que me surpreendeu. O Renato Gaúcho, com o trabalho tático, que por muita gente é criticado, que é só boleirão, que é só um treinador que anima o vestiário, que motiva, ele deu aula tática. Te surpreendeu também. Vamos para o recorte do site. O Fluminense é positivamente a maior surpresa do Mundial. Concordo? Eu concordo. Sim, Eu concordo também. sim. Eu concordo. Recorte do site, vamos lá, gerar os concordo. cliques. Vamos lá. Eu coloco Já avisei. o Fluminense e o Al Hilal. Positivamente. O Al Hilal acho que está nessa mesma Esse é o Al prateleira.
Só que eu esperava, eu acho o Al Hilal previamente Eles vão no se Mundial, enfrentar. a gente veria o Al Hilal mais forte pela grana, pelos jogadores e tudo mais. Inter de Milão. Zé, começo contigo. Normal, pra mim era normal. Eu não esperava mais da Inter. Atendeu a expectativa? Não, Eu vou de decepcionou, Zé. é o que eu tava falando, normal nesse aspecto de decepção, porque assim, é uma Inter em reconstrução, vem dos cacos, né? Como o Brino acabou de falar, perde praticamente todos os torneios que disputou o ano inteiro, vem de uma pancadaça na final da Champions League. Sim. Eu acho que isso teve um papel grande. É, muito grande. Aí você tem um novo começo de trabalho, aí deu para ver aí o vestiário rachado, né? Por isso que eu falo normal no sentido do lado negativo. Para mim, eu já esperava esse tipo de coisa. Eu conversei com uns amigos, com um amigo que estava lá, que trabalha, e o cara falou, o negócio não está muito bom aqui não. Precisamos voltar para a Itália. E aí lá vai ser Mota, alguma coisa mexida lá, né? eu entendo um pouco italiano, não falo, mas o Google conversa. A Inter foi um engano. É o mesmo sentido. Eu sei, foi um Mesmo engano. sentido. Lá fora que deu uma decepção. 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 Total. Grande. Total. Foi já na fase de grupos. Sim. Acho que a derrota cachapante lá, o 5-0, mudou tudo, embaralhou tudo e beleza. Isso posto, decepção. Lindo jogo. Decepção. Total. Com certeza. E o treinador saiu, né? O Inzaghi foi pro Al Hilal e tá fazendo o trabalho que tá fazendo. E você viu? Tá ganhando um Não bom sei se o Kivu salarinho vai lá, viu? continuar lá por muito tempo. Ó, eu Quem? quero... Técnico da Inter. Simone? Não, técnico da Inter. O Chivo? Vamos acelerar com Mais alguns. amizade ali do que... Vamos acelerar com alguns. Inter Miami, você disse que esperava o Porto uma Inter porcaria. Pra mim, minha expectativa era... Aliás, posso falar uma coisa? Você achou que ia passar Foi no lugar do além Porto? da minha expectativa. Surpreendeu? Me surpreendeu. Ah, bom, me surpreendeu também. Surpreendeu. Surpreendeu, tá bom. Vamos lá. Também. A Juve. A Juve atendeu a minha expectativa. Atendeu a expectativa. É um pouquinho melhor do que eu pensava. Mas atendeu. Tomou-lhe uma pancada também no... Começamos a correr, hein? Vamos. Não, mas também não precisa correr. É que eu tô querendo gastar tempo, tem alguns aqui abaixo que valem o debate. Manchester City. Pra mim, Decepcionou. Decepcionou? Tá me decepcionando o ano todo. É verdade. Vou de decepcionou também. Peraí, não, eu peguei o errado aqui, o Monterrey. Ih, aqui, ó. Vamos lá. Manchester City. Monterrey. Atendeu a minha expectativa. Lá do meio. Ele classifica, né, no grupo que tinha Oh, de novo. a Inter de Real Milão, né? Madrid, né? O grupo que tinha o A Inter. River, né? River, Real River, Madrid. Inter. E... Inter de Milão. River, Inter de Milão e... E o Urawa, não é? Urawa Red Urawa. Diamonds. Exatamente. Monterrey atendeu. É. Palmeiras, agora temos. Eu acelerei para chegarmos no Palmeiras e dos eliminados da fase de grupos também acho que tem alguns que a gente vai brincar aqui. Palmeiras. Não, o Palmeiras não me surpreendeu, não. Onde ele tá, ele chegou para isso. E o grupo dele não era o mais forte na fase de grupo, ele tinha que classificar mesmo nesse grupo. Aí ele pega o confronto brasileiro. Então, que eu acho que isso muda, né? não me surpreendeu ele Muda ganhar nada. do Botafogo. Não, eu também não. Não muda nada? Não, para mim mudou. Sabe por quê? Porque antes, como eu disse que o Botafogo me surpreendeu, eu achei que passaria PSG Atlético de Madrid. Sim. E aí eu imaginava que o Palmeiras pegando o Atlético de Madrid... E já muda, porque esse Atlético de Madrid que a gente viu, o Palmeiras podia ter se classificado também. Mas eu achei que o Palmeiras ia até as oitavas. Então ele nas quartas, podendo estar... Quase pega o Paris Saint-Germain. Sim, sim. Mas ele me surpreendeu. Tinha gente aqui que Ele ficou passou nervoso. da outra. Teve Não, eu gente achei que ele ficou parava nas nervoso. oitavas. O Palmeiras, pra mim, foi a Viuzinho. atuação contra o Inter Miami. Teve gente que ficou nervoso aqui, Vilzinho. Torcendo pro Paris Saint-Germain. Você acha que o Palmeiras vencer do Botafogo? Nossa, Não. Eu acho que a minha... Funcionou. Nossa. Não. Ele quando venceu o saiu o Botafogo, Botafogo, não. lá, Eu não achei que o soltou o Botafogo rojão. passaria. Eu achei que passaria PSG. Sim, Eu tô isso é falando uma da minha coisa. avaliação pré-mundial. Na minha avaliação pré-mundial, para mim, ele pegaria um dos europeus, PSG ou Atlético, e cairia. Quem? O Palmeiras. Palmeiras. Hoje, mesmo que passasse o Atlético, eu acho que o Palmeiras poderia ganhar. Eu tô falando mas- da minha avaliação prévia. Então, o Palmeiras nas quartas me Pra mim, surpreendeu. o Palmeiras
Fez um jogo Contra o médio Botafogo? contra o Al. Você não tá me convencendo. Caramba. Fez um jogo médio Eu contra o não, Al. peraí, vocês Não, estão não, falando você- enrolando o Lero. Agora você Agora tá vocês não enrolando. estão. Eu achei. Não. Vou falar Calma, bem devagar, calma, tipo a calma. Dory Vai, no vai. Procurando Nemo Calma. com as baleias. Vai lá. Vamos ver que ninguém tá entendendo. Eu achei que o Palmeiras ficaria em segundo e no Atrás de grupo quem? do Botafogo. Ah. Ou não, mesmo que passasse em primeiro, não atrás de- importa, atrás de não quem nesse importa. grupo? Não Não importa. importa. Não, ele tá Eu achei que ele pensando- pegaria o PSG ou o Atlético de Madrid. pegou. Esquece o Botafogo. Ué, Mas mas o Botafogo é tirou o esses meu times. voto. O Botafogo tirou Camarões, esse tava- time do caminho do Palmeiras. Não, Só que o gente, Palmeiras você tá tirou. falando que ele Vocês estão surpreendeu. muito- Porque Botafogo. eu achei. É o meu surpresa. Pode ser a minha surpresa? Se eu estou Mas não falando tem que eu essa achei surpresa. que ele pegaria um europeu O negócio tá... e perderia, ele está nas quartas e eu achei que ele cairia nas oitavas. Isso posto, ele me Pro surpreendeu. Botafogo? Eu. Ah, puta merda. Não, calma aí. Se perdeu. Se perdeu. Fabrício, Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Agora, e o salário? E o Tá salário? nervoso aí. Quem tirou- Continua quem- sua Não explicação, interessa vai. o meu voto Quem mais. tirou o Atlético? Não, interessa. Eu Não. quero saber agora. Atendeu a Porque até expectativa? agora... Pelo que ele enfrentou na competição, ele não jogou contra o Atlético e contra o PSG. Ele jogou Foi o contra o Botafogo que Porto, pediu que é uma isso. baba. Ah, não. Perfeito. Então ele está perfeito. atendendo a minha expectativa, porque no grupo dele eu achava que ele ia classificar e ele pega nas oitavas um time que ele briga igual. E aí faz um jogo forte como é Não o sei o que me Palmeiras. surpreendeu. O Não tem nada Palmeiras, de o Palmeiras Peraí. é um time que jogou, que é melhor do que os times que ele jogou. Não, mas isso. aí temos uns problemas. É aí isso. temos problemas. Vai. Não, Individualmente, isso eu foi o único concordo. que podia. Aí Isso você é tá uma coisa Por que que ele boa. surpreendeu? Aí você Não. ferrou Tem com o trabalho time bom. teco deles. Olha né? pra mim, eu sou teu parceiro, eu sou teu parceiro. Não, mas Eu acho que você voltou atrás. não. Eu tenho que avaliar a minha surpresa com a minha Traz uma expectativa. aguinha pra ele aí que o Entendeu? negócio tá feio Vai aqui. você. Não, assim... Atendeu a sua fez um expectativa? jogo- Ele fez um jogo médio contra o Al-Ahly, um jogo ruim contra o Inter Miami, fez um jogo ok contra o Porto. Então te decepcionou. Peraí, até aqui tava me decepcionando. Aí foi contra o Botafogo e fez o jogo que eu espero do Palmeiras. Eu usei o seguinte termo no linha. O Palmeiras estreou no Mundial. Ótimo. Então ele atendeu minhas expectativas de passar no grupo em primeiro lugar, de vencer um time que é mais mal treinado que o Palmeiras e que tem um elenco similar, acho que o Palmeiras melhor do que o do Botafogo, mas um time titular que podia bater de frente e estar nas quartas de final. Quem tirou o Atlético de Madrid e o PSG do caminho do Palmeiras foi o Botafogo. Não foi o Palmeiras. Isso não é uma virtude. Não, mas peraí. Aí Isso é uma coisa da competição, o Palmeiras tirou proveito, parabéns. Só ir contra vocês, na avaliação do Borussia, quando a gente avaliou o Borussia e Chelsea, a gente falava sobre a missão, não a performance ou falei outra sobre coisa. performance e missão. Sim. Isso. O Palmeiras, Isso. E aí? o Palmeiras, quando eu A falo missão. que surpreendeu, então, mas ele passou da missão que eu imaginava que ele teria. Eu achei que ele não ia chegar, você entendeu? Mas por quê? Sim, porque quando a gente avalia a surpresa... Por quê? Não, porque se eu for avaliar só o que realmente perder? aconteceu... Pra quem que você acha que o Botafogo Podia tinha que eliminar. perder, que te surpreendeu? Pera um pouquinho. Não, aí é um outro... Cada um tem um ponto de vista. É óbvio que tem um ponto de vista. O que eu tô falando é... Ô, Betinho, traz um amendoim aí. A pergunta Betinho. tem uma palavra, que é surpreendeu. Sim, pra mim surpreendeu. Por quê? Porque quando eu imaginei o Mundial, sabe, o Botafogo, ele não teria. Porque senão, quando você vira e fala assim, te surpreendeu o Botafogo, se alguém tá falando, não, porque o Atlético jogou mal, o Atlético de Madrid, não, surpreendeu porque vocês acharam que não ia passar, certo? Sim. Ninguém tá falando que é porque o Atlético foi uma porcaria. Atlético de Madrid, no caso. Inclusive, o Botafogo foi. perdeu pro Atlético de Madrid. Então aí um vocês gol estão só. descalibrando o conceito de outras avaliações de você. Eu não. Eu achei que ele pegaria um europeu. Você acabou e de cairia. falar, eu Mas, voltei enfim, atrás, foi voltou corte atrás. desse Não. critérios Palmeiras da não. Brasil, a gente tá Palmeiras terceiro, não. nós temos os Palmeiras nossos. não. Então os três atenderam. Você falou que ele decepcionou, mas Atendeu a agora expectativa. ele te decepcionou em 3 jogos, atendeu em uma e atendeu a expectativa? Sim. Beleza, e eu respeito. Eu posso falar, nossa, que viagem, mas atendeu a expectativa. Beleza, Contra o Porto atendeu a não foi uma expectativa. decepção. Foi ok, contra o Al-Ahly foi ok, contra o Miami foi uma grande decepção, contra o Botafogo estreou no Mundial, foi bem. é o que eu Atendeu espero a do Palmeiras. respeito. Bom, maravilha. PSG,
Imagino que atendeu a expectativa, tipo o Bayern de expectativa. Munique. Não, até agora eu não estou entendendo a sua explicação. Ah, mas Aí agora você puder também eu me não vou explicar desenhar. de novo, Gente. A assim, gente, às vezes, assim, quando eu tromba tô- com essa incapacidade... Entendeu? Não entendeu? A Por isso gente que eu tô- porque deixa. senão eu A não tô gente chega um entendendo. momento que a muito gente bom. desiste. Entendeu? É que nem o meu filho. Eu falo assim, você entendeu? Mas Não, é, então conversa de aprende a maluco, vida. que olha só, o Real relógio Madrid. bate às 12, mas às 8 da Real noite. Madrid. Atendeu as minhas expectativas. Tá atendendo. Tá classificado, tá lá, vai brigar para chegar à semifinal, é favorito pro jogo contra o Borussia Dortmund. Agora tem uma coisa gostosa, porque a gente estava falando. Atlético de Madrid. Uma enorme decepção. Decepção. Fácil, simples. Porque vocês acharam que ele ia passar? Sim, Sim. Sim. Eu também. isso. E foi por isso que eu Por falei isso? do Palmeiras. Por quê? Mas que Mas tem ele a não ver? tem Porque nada a ele não cobrou ver. expectativa. O Na Palmeiras minha não opinião, jogou Porque eu contra o jogou Atlético. Para mim, o Palmeiras está Entendendo fazendo um trabalho melhor do que a maioria esperava. Um grande trabalho que a gente tem que ressaltar. Aplaudir. Se vocês estão banalizando, Não. O negócio tá É complicado. porque eu... Atlético decepcionou? Não, eu botei o decepcionou? Palmeiras atendendo a expectativa. Pra mim, ele tem que fazer o trabalho que ele tá fazendo aí. Fazendo. É isso. Ah, E ele não pra ganhou mim nenhum. surpreendeu. Tem Surpreender é ele ganhar do Paris Saint-Germain como o Botafogo ganhou. Esse é um bom ponto. Esse é um bom... E decepcionou o Atlético Madrid. Esse é o resultado mais surpreendente até agora do Tomou-lhe uma campeonato. goleada na estreia pro Paris E Saint-Germain. ganhou aqui. E não classificou com um investimento muito maior que ele tem do que o Botafogo. Ele não classificou. Decepcionou. Ele era favorito para classificar no grupo. Também acho. Isso. Agora você tá querendo botar o Palmeiras, Num grupo que ele não tem nada a que ver. ele não tem nada a ver com mas esse grupo. Eu não tô querendo colocar o Palmeiras. Eu tô colocando na minha expectativa. Na minha expectativa, ele surpreendeu. Não, mas É isso. a sua Eu não tenho que explicação- convencer. Eu não tenho que convencer ninguém. O Palmeiras me Meu Deus do surpreendeu. céu. O Palmeiras me É coisa de surpreendeu. louco. Se você Muito bem. perguntar Porque pra ele ele, empatou de louco com não é. o Porto. Você perguntar pro Felipe Atlético de Gonzalez, Madrid. assim, O o Palmeiras relógio empatou com o bate Porto. às Surpreendeu? 12, mas são 8 da noite. Palmeiras? Entendeu? É. Te surpreendeu empatar com o Porto? Não, ainda mais com esse Porto. Ganhar do Al-Ahly, te surpreendeu? Não, mas você vai conduzir para um maior que não é a minha avaliação. Não é a minha avaliação. Atlético de Madrid e Palmeiras, se jogasse. Sim! Não jogou! Sim, não, mas não interessa. Eu achei que ia jogar. Eu achei que ia Não passar. interessa. Não achei. Não vou não. Ele tá Fabrício. botando Isso isso no jogo. é a Mas minha você tá- expectativa. mas você tá- É a você minha. tá querendo- você tá Não, querendo- porque senão isso aqui no touch não tem valor. Eu vou porque fazer o isso é seguinte, só eu vou ligar pro de Infantino, bola. eu vou pedir pra ele Aí fazer é o a partida Borussia. entre Atlético de Madrid Não, e não Palmeiras. precisa. Porque a minha expectativa é minha. Você tá com dor no Isso é coração verdade. porque isso. não teve Não precisa, essa a partida. expectativa é minha. É isso que é grave. O absurdo aqui Não, é tá ok, alguém né? julgar a expectativa Tá bom. do outro. Tá bom. É isso. Tá bom. É isso. Tá bom. É só Não, isso. O absurdo bom. é a gente Boca. julgar aquilo que não aconteceu. Não. É expectativa. Se eu acho. Não. é que você vai- Surpreendeu. Isso é Então incontestável. tá bom, aí é diferente. É incontestável. Mas então não dá explicação. Não, mas se ele me surpreendeu por essa explicação, ela é pra mim. Se não é pra você, não me importa. Entendeu? Ela não me importa. Mas tem que ter uma explicação. Porque é Te pra mim. surpreendeu pra quê? Sim, me surpreendeu. Porque se ele jogasse contra o Atlético de Madrid... Porque eu baseei toda a minha avaliação de todos os times Mas de calma, passar mas numa calma. missão que Agora- a gente achou que ele calma, faria. Felipe, O agora Palmeiras passou na agora eu missão vou- que eu achei que Não, ele agora, faria. agora eu quero dizer Que uma coisa. seja. Agora eu vou assumir. Esse só- não é um rapidinho. problema de Ô, ninguém. senhor, Perfeito. Agora Boca, você entendeu? Boca, O Borussia, opinião o sua. Borussia pra mim decepcionou, mas eu Boca. pus atendeu porque eu achei que ele Boca ia chegar Júnior, nas quartas. Boca Júnior, Palmeiras eu não surpreendeu, achei que ia Zinho? chegar nas quartas. Boca Júnior. Não, o Boca decepcionou. Tá perdido. Não tá. Realmente vamos não lá, tá. vamos Se lá. quiser, eu vou Esse até vai as ser meia, bom. né? Porque isso eu não vou Esse vai ser baixar bom. pra ninguém. Olha aqui. Vamos lá, agora Até é porque bom. precisa Vamos mandar lá. bem pra ganhar. Boca Júnior. Decepcionou. Pra você. Decepcionou por... Não que eu achei que ia passar, mas você achou que ia empatar com um time amador? Não, eu acho que o Boca Júnior está no que ele é na temporada toda. Eu também acho, mas ao empatar com um time amador... Eu concordo com o Mota agora. Se o, Eu concordo com você no primeiro raciocínio, mas ele esse pra mim empatou jogou com um ele pra time coluna que de o baixo. goleiro é um empilhador, que o lateral direito é um leiteiro. Era o último E jogo, isso, tudo já- bem. já Mas largou. ele me decepcionou. Mas eu eu- achei que ia passar? Não. Mas Não. aí... É o pior resultado de uma equipe sul-americana em qualquer disputa de Não, a mundial sua da análise é história. para um jogo. Especialmente por um jogo. Se Pra- ele por não um jogo. classificasse Agora, ganhando... eu, na competição, não esperava nada diferente do Boca. sou Contra o sincero. Benfica foi melhor do que eu pensei que seria. Eu também.
Eu também. Então ele tá, ó, surpreendeu aqui, Surpreendeu, decepcionou ali. Não, mas o Como é Oakland... que funciona? Ué, mas... Eu tô tentando entender. Não, você quer só me provocar e não Não, tem problema. Mas teve isso, vários leva pro times... pessoal, Não, mas sabe... que Não, eu não levo pro pessoal, porque pra mim é debate, e debate só tem que debater. beleza, tô Por isso tentando não fazer entender, galhofa. tô Então, tentando por isso que eu entender. estou Em não atendeu. vários times a gente falou que era difícil porque teve um momento que decepcionou um momento. E sempre fluiu bem. Agora você quer falar só pra me provocar? Não, vai eu tô me tentando provocar. entender. Não, eu porque te Vamos lá, entendi. o Atlético, o Eu Boca digo- decepcionou. Eu tô tentando Pra entender, mim- porque o pra mim- Palmeiras decepcionou porque não jogou contra o Atlético de Madrid, beleza. Não foi isso. Aí não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Não foi. Aí. Não, Zé, você pode brincar, você só não pode destocar. eu sei, eu tô porque brincando, senão mas tô dizendo- você vai ter Não, dificuldade eu tô- aqui. não tem dificuldade, Não, é vai fácil. Agora, porque. eu não tô Não, de entendendo, debate não tô não é. entendendo, não, Eu não tô falei que eu entendendo. esperava chegar nas oitavas e morrer nas oitavas. Sim, você E tá falando beleza. de um jogo possível. A gente tá dizendo Não, sobre não me outras interessa, é a coisas. minha expectativa. Sim, tudo Não bem, tem mas problema. ninguém tá dizendo isso. Agora, você avaliou o Boca pelo jogo contra o Auckland. Você tá Contra um avaliando- time de. Eu não Sim. posso achar que decepcionou. Não, você pode. Você faz o que você quiser. Sim. Você é o dono do programa. Não, nesse não sou aspecto dono de- nenhum. Não de- sou nesse dono aspecto- nenhum. Nesse aspecto de Não, eu não de sou falar, dono de nada. Não, o dono que você entendeu. Você Não, tá não entendi. comando, entendeu? Não tem nenhum problema, Felipe, nesse sentido. Agora, você faz as suas avaliações e a gente está concordando, tá falando, está brincando numa boa. Agora, quando nós fazemos as nossas avaliações, também precisam ser respeitadas. Nós Quando estamos eu não dizendo- respeitei? Não, Não, Felipe, por tô isso que eu dizendo falei pra que o você- debate é não, eu tô difícil. dizendo- Cuidado com as palavras. Eu estou dizendo para você o seguinte. alguns- Não, mas assim, eu Não, entendi, ótimo. eu O que entendi nós o que estamos você falou. falando- Não, eu tô Você numa e o Biner, boa. você e o Biner me deram o argumento É isso para que eu- o meu, é isso para que eu tô minha, dizendo. para me atender a expectativa o Boca. E eu concordo com não, você. o meu. Eu concordo com você. O Boca decepcionou contra o Auckland. Mas contra o Benfica ele decepcionou? Foi Não, acima me do que eu surpreendeu. esperava. Foi assim. Sim, é isso. Então, nesse equilíbrio, Perfeito. para mim ele tá aí. ó. E sabe o que eu tô falando? Legal. É isso, Entendeu? eu concordo. É, Legal. eu não achava só que acho o que ele Boca- decepcionou. É isso que nós estamos falando, é isso que eu estou falando. Eu com não- o Zinho. eu Tudo não bem, esperava sabe o que eu tô falando? Eu falei legal. Eu não fiz nenhuma. Não, eu concordo. eu tô assim. Só eu que tô eu assim. me decepcionou. O Boca. Pode? Não, mas eu sei, mas é isso que a gente... Não, para é isso ele que eu tô falando com o decepcionou. Zinho. Para mim, Legal. eu não esperava mais do Boca. Legal. Mas eu concordo, ele decepcionou nesse jogo, mas me surpreendeu E naquele. você fecha com o quê? Ficou na minha expectativa de não A classificar. expectativa. Não, para mim, estou junto com o Zinho. Expectativa. Decepção. Decepcionou. Fabrício, a gente tem 30 segundos. tá certo. Vai lá, Fabrício. Empatou. Fabrício, Decepcionou. pô, você quer que eu acelere? Ah, tu também foi na dele agora, né? Não, Fabrício? peraí. Foi na sua ele agora. Porto. Para mim, Atendendo as expectativas. Decepcionou. expectativas. Atendendo as Ele expectativas. classificou. Sim. E River Tá decepcionou. nessa expectativa ali pra mim também. Tá bom, então peraí. Porto Expectativa fase. pra mim. e River. Expectativa. Vamos lá. Não, eu Pode ser tô na expectativa. Não vai estourar. decepção. Eu tô na decepção. amigo. Foi pra bater uma meta? Sport Center chegando? Saúde. Jogo, tem jogo, não tem jogo. Tem jogo. É jogo. Jogo. Pra Amanhã a vocês. gente Zé, continua. abraço. Amanhã a gente continua. Ó, mas o Palmeiras não se